Opinião Livre está na 11ª Expo Cargo e ao meu lado está o diretor comercial do Porto de Cabedelo, Francisco Paquet. Boa tarde, Francisco. Qual é a principal linha de trabalho do Porto de Cabedelo? Bom, nós somos um porto localizado no estado da Paraíba e hoje movimentamos em torno de 1.400.000 toneladas, principalmente de granel sólido mineral, granel sólido vegetal e carga solta, além de cargas de projeto. O Porto de Cabedelo atende principalmente o mercado interno, o mercado externo. Como se dá essa relação? Na verdade, nós temos um foco hoje muito voltado para o mercado externo. Porém, a nossa intenção é de participar com uma parcela significativa do transporte de cabotagem, tanto do transporte de cabotagem de granéis e de carga solta, assim como de containers. Para isso nós temos trabalhado intensamente e por essa razão também estamos na feira da Expo Cargo. Qual é o principal motivo do Porto de Cabedelo, que é na Paraíba, e estar aqui nessa feira que é no Rio Grande do Sul, um lugar que, digamos, é tão distante, né, da Paraíba? Justamente essa é uma das grandes vantagens, porque o transporte de cabotagem, que é o transporte marítimo entre portos brasileiros, na costa, ele se torna muito mais competitivo quanto maior é a distância. Então, nada melhor para nós do que trabalhar com o Rio Grande do Sul, com o sul do país. Principalmente porque o sul é um grande produtor, um grande fornecedor de alimentos processados e não processados, e consumidor de uma série de matérias-primas que a Paraíba ou que o Nordeste tem em quantidade significativa. Então, esse tráfego, ou essa combinação de tráfegos na direção sul como na direção norte, hoje esse transporte é feito principalmente via caminhão. Então qual é a nossa intenção? É de despertar nos empresários o interesse pelo transporte marítimo, que é um transporte mais barato, ou seja, de menor custo, obviamente, e com uma competitividade em termos logísticos muito maior do que o caminhão. Francisco, tu me disseste há pouco que tem inclusive uma linha de incentivo do governo, se eu não me engano, para o Porto de Cabedelo? Isso, um dos trabalhos do governo do estado da Paraíba, hoje, e isso deve continuar com o futuro governo também, é na linha de atrair empresas que queiram se instalar no Porto do Estado da Paraíba. Por quê? Porque no momento que eu atraio essas empresas, elas passam a fazer tráfego das mercadorias de insumos e, obviamente, para poder distribuir dentro do Estado. Então, o Estado da Paraíba hoje dá incentivos, dá condições para que empresas que queiram montar unidades de processamento no Estado da Paraíba lá possam se instalar. E como é a estrutura do Porto de Cabedelo? Bom, a estrutura do Porto de Cabedelo é uma estrutura extremamente enxuta. É um porto muito menor do que os portos grandes como Pecém e Suape, porém, isso me dá uma vantagem competitiva. Eu tenho menores custos que os portos ao meu redor e uma maior agilidade, ou seja, eu consigo receber e liberar carga com menor custo e com maior velocidade do que os meus concorrentes, me colocando em ponto de poder competir em determinados nichos de mercado com maior competitividade ou com um valor agregado maior para os clientes. E essa estrutura, tem algum projeto, planejamento para que ela se estenda, alguma mudança para o próximo ano? Sim, na verdade nós conseguimos incluir no PAC 2, com provável liberação de recursos em 2011 e 2012, para a construção de um novo terminal de containers. Aliás, diga-se de passagem, esse é um dos 2 únicos projetos portuários no Brasil já incluídos no PAC e com uma provável liberação para os próximos 2 anos. Se fôssemos apontar um diferencial do Porto de Cabedelo para os outros portos, quais seria? Os diferenciais são custos extremamente competitivos, agilidade, velocidade e eficiência, tanto eficiência quanto eficácia. Porque eu, sendo um porto pequeno, a minha relação também com as autoridades, a minha relação com os operadores portuários, ela é muito próxima. Com isso eu consigo fazer um resultado muito melhor do meu porto e ter um controle das operações. Como é a relação do porto com com outros países? Na verdade, eu acabei de retornar de uma missão para a China, onde nós levamos em torno de 30 empresários paraibanos para a China, com 2 fitos. Com o fito de promover o comércio internacional entre a Paraíba e a China. Nós fomos a 2 feiras multissetoriais e, ao mesmo tempo, fui com um agente do governo para captar recursos para investimentos, tanto em infraestrutura quanto em equipamentos no Porto de Cabedelo. E o sucesso foi razoavelmente bom. Há um planejamento, uma
perspectiva de crescimento das relações de logística do porto com o restante do país? Exatamente, esse é o motivo para que no qual nós estamos aqui. Inclusive, uma coisa que há de se ressaltar, que do ano passado para cá, nós conseguimos um incremento de carga em torno de 35%. Que foi o primeiro ano de trabalho efetivamente comercial dentro do porto. A perspectiva para 2011, 2012, com o término da dragagem, que leva o calado do Porto de Cabedelo a 11 metros, é de que nós consigamos, nesses 2 anos, dobrar a atual quantidade de carga movimentada. Estou aqui com Roberto Araújo, que é diretor da Termisul Logística, que é um forte parceiro do Porto de Cabedelo. Como se dá essa relação? Bem, a gente vem acompanhando o desenvolvimento do Brasil e algumas dificuldades na parte de infraestrutura, então nós estamos buscando opções. Então hoje não existe uma guerra entre portos dentro do Brasil, existem parcerias, e o porto que tiver uma estrutura melhor, justamente pela questão dos portos hoje estão lotados e com problema de infraestrutura, então nós buscamos alternativas. E o Porto de Cabedelo se mostrou muito receptivo a investimento, a infraestrutura, na questão de recebimento das cargas, da logística. É um ponto, é um hub do Nordeste. Isso é muito importante deixar claro, que além da infraestrutura, nós temos a possibilidade de ter a distribuição mais fácil no Nordeste. Então os clientes hoje buscam uma logística, buscam a oportunidade de ter um estado que dê essa possibilidade. Então a maioria dos estados hoje estão sobrecarregados, como Suape, como Pecém, como Santos, como Itajaí. Então o Porto de Cabedelo se mostrou, né, nessa questão logística apto a atender as nossas necessidades e uma válvula de escape. É importante até dizer que os outros portos realmente têm que ter uma válvula de escape para a gente buscar essa possibilidade. Qual é a principal linha de trabalho da Termisul? É a logística integrada. Então hoje nós somos responsáveis em buscar a carga do cliente no Extremo Oriente, nos Estados Unidos e Europa, fazer a parte de nacionalização dessa carga, nós chamamos o door-to-door, porta a porta. Então o Porto de Cabedelo dá essa possibilidade de agilidade da Receita Federal, no Estado. E então hoje a questão, quando se fala em logística, é tempo e custo. Então é isso que nós estamos buscando. E como iniciou essa parceria? Iniciou através de alguns clientes locais, como Coteminas, como Alpargatas, que buscam essa parte de calçado, que muitos estão no Nordeste, essa logística integrada. Então essa parceria começou dessa forma, justamente repetindo que alguns portos do Brasil com excesso de carga e as empresas precisando buscar alguma alternativa. Ela acontece tanto de forma interna quanto externa ao país? Totalmente. Nós temos a cabotagem, que está crescendo a cada ano, cresce muito, tendo a nossa moeda forte. Então nós temos um mercado interno muito forte e temos as importações crescendo realmente na mesma linha do nosso mercado interno. Então a gente realmente viu que no Porto de Cabedelo há essa possibilidade de fazer um trabalho de logística referente a blocos como o Nordeste, atender a distribuição do Nordeste. Qual é o principal diferencial de trabalho da Termisul com o Porto de Cabedelo? O diferencial é essa agilidade, a gente busca essa praticidade referente ao trabalho operacional. Então, se você tem um operacional funcionando com o tempo, porque hoje existem as questões de custo, então armazenagem, demurge, isso gera custos para o cliente. Então, se você tem um porto flexível, um porto que dá essa agilidade, então você reduz os seus custos.